Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas 10 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, programa ABP TV. Falando hoje sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Quem está conosco, direto do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Matos. E, ao telefone, através de Minas Gerais, Dr. Leandro Malloy. Nós vamos primeiro assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é uma síndrome psiquiátrica de alta prevalência em crianças e adolescentes. Tal transtorno tem um alto impacto na sociedade, se considerado seu curso financeiro, o estresse que pode ser causado nas famílias e o prejuízo nas atividades acadêmicas e laborais. Estudos nacionais e internacionais realizados com crianças em idade escolar apontam que a prevalência do TDAH é de 3 a 6%. Crianças que apresentam TDAH têm risco aumentado de desenvolver outras doenças psiquiátricas na infância, adolescência e também na idade adulta. Ok, você também pode participar deste programa e o Diego vai lhe mostrar como. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. E você que está nos acompanhando aqui através do Facebook, faça também a sua contribuição, faça a sua mensagem, a sua pergunta através desses espaços de comentários, né? E aproveite também, são 21 horas 10 minutos, nós estamos iniciando a nossa live. Compartilhe essa live, que realmente o tema é interessantíssimo. Eu vou dar meu primeiro boa noite ao Dr. Paulo Matos, está lá no Rio de Janeiro. Boa noite, doutor. Boa noite. Em nome de toda a diretoria da BP, agradeço muito a sua participação voluntária, doutor, e vou lhe passar já a pergunta do Rafael Vilhena. Não, ele é de Vilhena, Rondônia. Ele pergunta se para o tratamento de TDAH existe outro medicamento que pode substituir a medicação. O senhor me ouve bem, doutor? Quais são os medicamentos que podem ser usados, não é isso? Os medicamentos de primeira linha recomendados são os estimulantes, né? E tem outros medicamentos que não são os estimulantes, que também podem ser utilizados no tratamento do transtorno, mas eles não têm a mesma eficácia que os estimulantes. Então, eles não são considerados medicamentos de primeira linha. Então, existem outras classes de medicamentos que não são estimulantes, por exemplo, os antidepressivos. Nem todo antidepressivo pode ser utilizado no tratamento, mas alguns antidepressivos podem ser usados, mas eles não têm a mesma eficácia que os estimulantes. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. Vou dar meu primeiro boa noite ao doutor Leandro Malloy. Boa noite, doutor. O senhor está me ouvindo? Doutor Leandro, está me ouvindo? Nós tivemos uma pequena dificuldade de contato com o doutor Leandro. Vamos voltar ao doutor Paulo. Doutor Paulo, vamos responder aqui a Carolina Costa. Ela gostaria de saber em que momento do diagnóstico pode ser útil a utilização de teste TAVIS. Muito obrigado. Esse teste é um teste de atenção visual, é um teste brasileiro, mas ele é um teste neuropsicológico. Na verdade, os testes neuropsicológicos, eles não são necessários para fazer o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Entretanto, existem algumas situações em que o clínico se vê às voltas com dificuldades para esse diagnóstico. O diagnóstico de TDAH, formalmente, ele não precisa de nenhum exame complementar. Não precisa de processamento auditivo, não precisa de ressonância magnética, não precisa de potencial evocado e também não precisa de exame neuropsicológico. O exame neuropsicológico, quando está indicado, né, em alguns casos, ele serve primeiro para você ter uma ideia da capacidade intelectual do indivíduo, isso é, da inteligência do indivíduo, né? Depois,
com o teste neuropsicológico, você pode investigar se, além do déficit de atenção, por exemplo, ele tem problemas de leitura, se ele tem dislexia, que é um problema que frequentemente ocorre junto com o TDAH. E, por último, você pode fazer os testes de atenção, como o teste TAVES, né? Esse teste é um teste brasileiro, e para você investigar como é a capacidade atencional do indivíduo. Mas, repito, todos esses exames, eles não são obrigatórios, eles ficam a critério do médico solicitar ou não. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos agora falar com o doutor Leandro, que já está no contato. O senhor está me ouvindo, doutor Leandro? Doutor Leandro, está me ouvindo? Doutor Leandro? Não, realmente nós estamos com uma dificuldade de contato com o doutor Leandro, lá de Minas Gerais. Então vamos voltar à participação do doutor Paulo Matos. Quais os principais sintomas que alertam para a existência do TDAH no indivíduo? Bom, o TDAH, ele é um exagero de coisas que qualquer indivíduo tem. Nós temos dois tipos de diagnósticos em medicina. Nós temos aqueles diagnósticos que a gente chama de categoria. Ou você tem ou você não tem. Por exemplo, o H1N1. Ou você está com vírus ou você não está com vírus. Dengue. Ou você tem dengue ou você não tem dengue. Mas existem outros diagnósticos em medicina que não são tudo ou nada. Por exemplo, diabetes. Todo mundo tem açúcar no sangue. Uns têm mais, outros têm menos. Quando passa de um determinado ponto, eu dou o nome de diabetes. Então, não se trata de ter ou não ter açúcar, mas sim o quanto de açúcar você tem no sangue. A mesma coisa acontece com a hipertensão arterial, a pressão alta, né? Na verdade, todo mundo tem que ter pressão arterial. Algumas pessoas têm a pressão um pouco mais baixa, outros têm um pouco mais alta. Quando passa de um determinado ponto, eu chamo de hipertensão arterial. Esse tipo de diagnóstico, em que todo mundo tem aquilo, e você só vai dar um rótulo, dar um diagnóstico médico, quando aquilo for exagerado, é chamado de diagnóstico dimensional. Ele é diferente do categorial, que é tudo ou nada. No dimensional, todo mundo pode ter aquilo em algum grau. E você só vai fazer o diagnóstico quando aquilo for excessivo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um diagnóstico dimensional. Qualquer pessoa tem alguns daqueles sintomas. Então, não se trata de ter ou não ter alguns daqueles sintomas. É quantos sintomas você tem. Então, quando esses sintomas são excessivos, aí nós damos o diagnóstico de TDAH. Exatamente como nós damos o diagnóstico de diabetes, quando o açúcar está excessivo, e o diagnóstico de hipertensão arterial, quando a pressão está alta demais. Ok, obrigado, doutor Paulo. Será que o doutor Leandro já está na linha? Doutor Leandro, o senhor está me ouvindo? Agora estou conseguindo ouvir. Ok, doutor Leandro. Em nome de toda a diretoria da BP, também agradeço sua participação voluntária, lhe dou boa noite. E já vou lhe passar uma pergunta aqui. Há diferença nos sintomas apresentados por crianças e adultos, doutor? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos da BP, boa noite, Paulo. Prazer estar participando com vocês. Bom, em relação à sua pergunta, isso é extremamente importante, né? Até algum tempo atrás, pensávamos que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade era um transtorno da infância. E, na verdade, nós sabemos que os sintomas, eles persistem ao longo da vida. Nós temos, hoje em dia, uma série de evidências, uma série de estudos mostrando a presença da sintomatologia em todas as fases da vida, em crianças, adultos, até mesmo idosos. É claro que os prejuízos, eles vão variar de acordo com a faixa etária, na medida em que os contextos em que esses prejuízos acontecem, eles também são diferentes, né? Nós temos uma série de modificações em relação ao tipo de prejuízo ocorrendo ao longo da vida, isso muito em virtude dos contextos em que o indivíduo ele vai, né, atuando, né, nas diferentes faixas etárias. Enfim, os prejuízos eles existem ao longo de toda a vida, eles ocorrem tanto em termos da atenção quanto em termos do controle da impulsividade. Os sintomas de hiperatividade eles tendem a diminuir ao longo da vida, a inquietação, a agitação tem que diminuir, mas os prejuízos de atenção, de impulsividade, eles
permanecem e mudam o significado de acordo com o contexto no qual o indivíduo está inserido, mas eles persistem ao longo da vida inteira. Vamos ao doutor Paulo Matos, no Rio de Janeiro, para responder ao Matheus Moura. Ele pergunta, doutor, se existem graus de TDAH. Olha, do ponto de vista clínico, ou seja, na prática clínica, a gente não usa muito isso. É claro que quando se faz pesquisa, eu posso investigar a gravidade do TDAH, sabendo, por exemplo, o número de sintomas, se ele tem muitos sintomas, se tem mais sintomas do que o esperado, enfim. Em pesquisa, às vezes a gente classifica o TDAH, mas normalmente na prática clínica a gente não usa uma classificação leve, grave, gravíssima, enfim. A gente fala ou existe o diagnóstico de TDAH ou não existe esse diagnóstico. Obrigado, doutor. Doutor Leandro, qual a abordagem terapêutica utilizada para o tratamento de crianças que começam a apresentar os sintomas? O senhor caiu, doutor Leandro. Então, eu passo essa mesma pergunta ao doutor Paulo. O senhor me ouviu, doutor Paulo? Ouvi, sim. O senhor poderia me responder, por favor? Claro, na verdade, sim. A primeira coisa é suspeitar que existe alguma coisa. Então, havendo a suspeita de que aquela hiperatividade está exagerada, porque toda criança, gente, gosta de correr, fazer bagunça, né? E à medida que ela vai crescendo, essa bagunça, essa inquietude, ela vai diminuindo. Se você tem dúvidas se uma criança está inquieta demais, está agitada demais, ou se ela é desatenta demais, então o ideal é você procurar um profissional especializado para fazer uma avaliação e fazer esse diagnóstico. Nas crianças em idade pré-escolar, crianças com 6 anos, por exemplo, 5 anos, em geral, não é recomendado tratamento farmacológico, pelo menos tratamento com os estimulantes, porque nessa faixa etária eles não têm um efeito muito bom e eles têm muitos eventos adversos, muitos efeitos colaterais. Normalmente você só inicia o tratamento com medicamentos em crianças a partir dos 7 anos, que é o recomendado pela bula do fabricante, aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil. O tratamento do TDAH, então, assim, crianças muito pequenas, ele é principalmente psicoterápico. A gente tenta não fazer uso de medicação. E o tratamento em crianças maiores, em adolescentes e em adultos, como o professor Malloy Diniz falou, ele, então, é multidisciplinar. Ele pode envolver o uso de medicamentos, ele pode envolver psicoterapia, e também pode envolver a acomodação, tanto no ambiente acadêmico, por exemplo, na escola ou na faculdade, quanto no ambiente profissional. Mas é claro que essas acomodações, elas vão depender muito da instituição de ensino e também da empresa na qual o indivíduo trabalha. Muitas escolas não oferecem acomodação aos portadores de TDAH e muitas empresas também não fazem isso. Em outros países é possível encontrar ambas as coisas, mas no Brasil a gente encontra algumas escolas que oferecem acomodação, mas é muito difícil que uma empresa, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa que faça isso. Nesse momento, são 21h22, horário de Brasília, com esse momento de grande audiência nossa, que a ABP tem um recado para você. Põe no ar, Diego. Aprenda ainda mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, nos cursos online com 2 dos maiores especialistas do assunto no Brasil, os professores doutores Paulo Matos e Leandro Malloy Diniz. São 2 cursos, um voltado para pais e professores e outro para profissionais da área de saúde. As aulas são 100% online, podendo ser assistidas 24 horas de qualquer dispositivo, celular, tablet ou computador, por apenas R$ 149. Acesse o site www.tdahonline e conheça a programação de cada um dos módulos oferecidos. É isso aí, vamos direto do Dr. Paulo, no Rio de Janeiro. Dr. Paulo, vamos responder aqui a Nádia Mufato Silveira. Ela pergunta quais as terapias são mais indicadas associadas a medicamentos.
Existem diferentes terapias e, até o momento, não existe uma recomendação formal de um tipo de terapia ou de outro. Não existe essa recomendação ainda. Mas a maioria dos estudos que já foram realizados até hoje utilizaram a terapia cognitivo-comportamental, também chamada de TCC. Esse tipo de terapia, ele é o mais utilizado em pesquisas e é o mais recomendado pelos profissionais, mas não existe uma recomendação formal de se fazer esse tipo de psicoterapia e não outros tipos de psicoterapia. Uma coisa importante é que a gente fala em psicoterapia, muitas vezes é necessário fazer a psicoterapia para ajudar o indivíduo a administrar os seus sintomas de TDAH, por exemplo, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento social. Mas é possível também que uma pessoa com TDAH tenha outros problemas que também precisem ser tratados. Porque, afinal, o fato de o indivíduo ter TDAH não faz com que ele seja vacinado contra qualquer outro problema. Ansiedade, depressão e várias outras coisas que podem merecer psicoterapia e não necessariamente a terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos responder agora a Elianai Moura. Ela pergunta se existe diferença nos sintomas de meninos e meninas. Olha, durante muito tempo se falou que havia diferenças significativas, que os meninos tendiam a ser mais inquietos, mais hiperativos, e as meninas menos inquietas, mas igualmente desatentas. Na verdade, observou-se que isso dependia muito de como esses dados eram obtidos. Se eram em amostras que estavam no ambulatório, no consultório, ou se eram amostras clínicas em geral. Atualmente, ainda se acredita que exista mais sintomas de hiperatividade em meninos. Porém, quando se chega à vida adulta, os sintomas das mulheres e dos homens são muito parecidos. Eles não têm tanta diferença assim, como durante muito tempo se falou que existia na infância. Ou seja, os adultos não têm tanta diferença quando se fala entre homens e mulheres. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. E é hora de aproveitar e já se ligar nos cursos do próximo CBP. Põe no ar, Diego. Participe dos cursos do 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, CBP. São 14 opções de atuação científica em psiquiatria durante as manhãs do Congresso, entre os dias 25 e 28 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Os cursos são uma excelente oportunidade para o profissional em psiquiatria e abordam temáticas específicas de forma didática, concedendo 2 pontos para a prova de títulos cada. Acesse o site www.cbpabp.org.br e faça já sua inscrição nos cursos do 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Ok, de volta ao Dr. Paulo, direto do Rio de Janeiro, para responder a Daniele Pralon. Ela pergunta se é possível o diagnóstico de TDAH sem hiperatividade, apenas desatenção? É possível. Na verdade, clinicamente, a gente sempre considera que existe algum grau de hiperatividade. Isso tem sido uma discussão muito grande no meio acadêmico, né? Se existe um TDAH que seja exclusivamente desatento. Segundo os critérios que nós utilizamos atualmente para fazer o diagnóstico, é possível. É possível alguém que só tenha sintomas de desatenção e não tenha nenhum sintoma de hiperatividade e impulsividade. Entretanto, clinicamente, nós achamos que essa desatenção pura, isolada, pode ser uma outra coisa que não TDAH. Então, se discutiu muito, pretendeu-se criar um novo diagnóstico, mas clinicamente o que a gente vê é que, mesmo quando o indivíduo tem muitos sintomas de desatenção, algum grau de inquietude ele tem. Lembrar que, apesar de nós usarmos o termo hiperatividade, esse termo ele é mais apropriado para crianças, né? Um adulto não é hiperativo, o adulto é inquieto, né? Ele fica balançando as mãos e os pés, fica se balançando na cadeira, se remexendo.
mas ele não é hiperativo, ele não fica correndo de um lado para o outro como uma criança. Então, apesar de usarmos o termo TDAH, esse H de hiperatividade, ele não é muito apropriado para adultos. Então, é possível sim, respondendo a sua pergunta, formalmente é possível uma pessoa ter TDAH só com desatenção, mas clinicamente nós achamos que pode ser uma outra coisa e não o TDAH. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos responder agora a Fátima Lacerda. Ela pergunta quando realmente podemos fechar o diagnóstico do TDAH. Muitas vezes, quando você tem o primeiro contato com o paciente, e ele apresenta várias queixas, né? E muitas vezes não fica claro o diagnóstico nesse primeiro encontro, nessa primeira consulta. E isso ocorre, na verdade, em qualquer área da medicina. Isso não é uma exclusividade da psiquiatria e muito menos do TDAH. Porque a desatenção, ela é um sintoma inespecífico. É como febre. Você pode ter febre por vários motivos diferentes. Você pode ter febre porque ficou muito tempo exposto ao sol, na praia, né, tomando sol. Você pode ter febre porque você tem um tipo de tumor maligno que cursa com febre. Você pode ter febre porque porque está com infecção. Então, febre é uma coisa inespecífica. E a desatenção também é uma coisa inespecífica. Por exemplo, pessoas que são ansiosas, elas têm desatenção. Inclusive, a desatenção é um dos sintomas para o diagnóstico de ansiedade. A desatenção também pode estar presente na depressão. E a desatenção é um dos sintomas para diagnóstico de depressão. Então, como vocês viram, a desatenção pode estar presente em várias situações. Normalmente, existe um screening que a gente faz, em que a gente faz aquelas perguntas, são 18 perguntas, que o nosso grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro validou para o português há mais de 10 anos atrás. E essas perguntas, então, dependendo das respostas, o médico pode achar que aquele screening quer dizer rastreio, que aquele rastreio foi positivo, então merece uma investigação mais aprofundada. Mas é importante lembrar, esses screenings, esses rastreios que estão disponíveis na internet e que as pessoas podem ter acesso gratuitamente, eles não dão diagnóstico. Eles apenas dizem se existe uma chance maior do indivíduo ter aquele diagnóstico ou não. Para o diagnóstico definitivo, é importante que ter um profissional de saúde mental que tenha tido treinamento e saiba fazer esse diagnóstico. Às vezes esse diagnóstico é mais fácil, mas às vezes ele é muito difícil, como em outras áreas da medicina. Muito obrigado, doutor. Bem, chegou a hora, são 21h33, horário de Brasília, chegou a hora de saber o que aconteceu na Semana ABP. Põe no ar. Olá, está no ar o Semana ABP. Entre os dias 15 e 17 de junho, a Associação Mineira de Psiquiatria, a AMP, realizou o seu 19º Congresso Mineiro de Psiquiatria na capital do estado, Belo Horizonte. Cerca de 500 participantes prestigiaram o evento, que repetiu o sucesso das edições anteriores. O congresso aconteceu na Associação Médica de Minas Gerais, com o patrocínio master do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento de Núcleos e Federadas, o FADEF-ABP. Dentro do 19º Congresso Mineiro de Psiquiatria, Belo Horizonte recebeu sua primeira sessão do Cine Psiquiatria ABP APAU, que debateu a série Os 13 Porquês, produzida pela Netflix. Estiveram como debatedores o diretor tesoureiro e superintendente técnico da ABP e presidente eleito da APAU, Dr. Antônio Geraldo da Silva, o vice-presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, a AMP, o Dr. Humberto Corrêa, e os psiquiatras Dr. Frederico Garcia e Dr. José Raimundo Lippe. Na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, a Comissão Parlamentar de Saúde Mental da cidade do Rio de Janeiro organiza o debate público Saúde Mental no Brasil. Na ocasião, estarão presentes membros da diretoria da ABP,
como a presidente Carmita Abdo e o diretor-tesoureiro da ABP e presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, Dr. Antônio Geraldo da Silva, que será homenageado juntamente com Ichiro Shirakawa, conselheiro fiscal da ABP, e João Romildo Bueno, assessor especial da ABP. O evento será na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dia 21 de junho, às 9h30 da manhã. Não perca! Este foi mais um Semana ABP. Até a próxima! Obrigado, Lucas Veloso. Vamos de novo com o Dr. Paulo Matos. Dr. Paulo, vamos responder aqui a Kátia Fernandes. Ela pergunta o que pode causar o TDAH. Das doenças, né, que tem uma forte participação hereditária. Existem 4 doenças onde a influência da hereditariedade é muito grande. O autismo, o transtorno bipolar, o TDAH e a dislexia. Essas 4 doenças, quando nós estamos entrevistando, examinando um paciente com alguma dessas 4 doenças, até alguma combinação delas entre si, nós frequentemente vemos que existe uma história familiar fortemente positiva. Em geral, pai, mãe, ou primos, ou tios, que também têm a mesma doença. Em países muito pobres, em situações muito específicas, existem casos de desnutrição, ou então casos de partos extremamente complicados, difíceis, né? Traumatismos perinatais, que aumentam a chance de haver TDAH. E existem também alguns fatores de risco que podem ser evitados, e é muito importante, principalmente o fumo durante a gestação. Existe matematicamente uma chance maior de mulheres que fumaram durante a gestação terem filhos com TDAH. Mas, de longe, o maior fator de risco é a presença de TDAH em alguém da família. O Matheus Moura pergunta se existe cura ou só melhora. O tratamento é para toda a vida? Inúmeras doenças em medicina não têm cura no sentido propriamente dito da palavra. As grandes doenças, né, que tinham cura eram as doenças infecciosas, né? Que você fazia uso do antibiótico, você matava a bactéria e aí você resolvia o problema do paciente. Mas muitas doenças que nós conhecemos hoje em dia, elas não têm cura. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o glaucoma, a hepatite, nós podemos falar do diabetes, da hipertensão arterial. São doenças que elas não têm cura, elas têm controle, né? Muitas vezes a doença ela vai embora sozinha. É o caso da hepatite. Outras vezes ela persiste e se torna crônica. Essas doenças elas não têm necessariamente cura, elas podem ter controle. Algumas vezes o tratamento, depois de algum tempo, faz com que aqueles sintomas desapareçam. É o caso, por exemplo, de alguns casos de hipertensão arterial e é o caso também da hepatite que eu mencionei antes. Mas outras doenças, elas são administradas ao longo da vida. O TDAH é um desses casos. O TDAH, ele pode desaparecer, como outras doenças também desaparecem. Eu citei a hepatite, vou citar um outro exemplo, a asma. A asma é uma doença infantil que quando chega no meio, final da adolescência, a asma pode ir embora, né? O TDAH também é assim. No meio para o final da adolescência, ele pode ir embora. E alguns indivíduos podem ter TDAH na vida adulta, podem persistir. Da mesma forma que a asma. Alguns indivíduos adultos também continuam tendo asma como tinham na infância. Então, hoje em dia, cura é um termo que se aplica a algumas doenças muito específicas, em toda a medicina. Obrigado, doutor. E a Simone Soares, ela pede algumas dicas para os portadores na escola, o que fazer? No caso de crianças e adolescentes, o mais indicado é que os pais leiam bastante sobre o transtorno, que eles procurem se informar e, principalmente, estar em contato com outros pais. No Brasil, nós temos a ABDA,
que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que é uma associação sem fins lucrativos que congrega portadores e familiares de portadores com TDAH. No site da BDA, que é o tdah.org.br, você vai ter acesso a múltiplas informações sobre o transtorno e vai poder também entrar em contato com outras pessoas, né? Então, conhecer bem o seu próprio transtorno é muito importante. Isso é fundamental. Se você é um adulto com TDAH, então você mesmo deveria ir atrás dessas informações e entender melhor as coisas que acontecem com você. A gente pensa muito em TDAH porque a pergunta falou em escola. A gente sempre pensa no TDAH atrapalhando a vida acadêmica, né? Mas isso é verdade apenas para crianças e em menor grau para adolescentes. À medida que a criança cresce, o adolescente cresce, os sintomas de desatenção, de hiperatividade e principalmente de impulsividade vão afetar várias outras coisas além da vida acadêmica. Como, por exemplo, os indivíduos com TDAH têm mais acidentes automobilísticos, os indivíduos com TDAH passam menos tempo nos empregos, eles se demitem, saem muito mais frequentemente, eles têm uma taxa de divórcio muitas vezes maior do que a população em geral. Eles também têm um risco aumentado de usar drogas e eles também têm risco aumentado de ter outros problemas, como ansiedade e depressão. Okay. Então, a primeira dica importante é conhecer melhor o transtorno. A outra coisa existe bastante literatura sobre dicas práticas do dia a dia que você pode fazer. Desde organizar melhor o seu cotidiano, ter uma agenda eletrônica, saber organizar, administrar melhor o seu dia, até coisas específicas que você pode fazer na sala de aula, na escola. Obrigado, doutor. E a Janine Rocha, ela pergunta quais profissionais auxiliam no tratamento do TDAH no adulto? Olha, como eu falei antes, o tratamento ele pode ser multidisciplinar. Ele pode envolver o uso de medicamento, que deve ser prescrito por um médico. Ele pode envolver psicoterapia, que pode ser feita pelo médico ou pelo psicólogo. E em casos onde, além do TDAH, existe um problema de leitura, ou seja, um problema, o que a gente chama de transtorno do aprendizado, é a dislexia. No caso do indivíduo, além de ter TDAH, ele ter dislexia, ele precisa fazer um acompanhamento com um profissional especializado, que é o fonoaudiólogo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos encerrando as nossas transmissões. As suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP TV. Olha, é muito importante que a gente, hoje em dia, não desconsidere a presença dos transtornos. A própria ABP sempre enfatizou a necessidade da gente reconhecer que os transtornos mentais são muito comuns e que a gente deve combater a psicofobia, como está aí no Facebook, como está no site da Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente tem que pôr fim a esse estigma, ao preconceito e à marginalização das pessoas que têm qualquer transtorno mental, desde aquelas que têm um transtorno mental mais grave, como esquizofrenia, até aquelas que têm um transtorno mental menos grave, como ansiedade ou o TDAH. Na verdade, a prevalência, quer dizer, a frequência desses diagnósticos na população é muito grande. E a gente tem que ter mais tranquilidade e reconhecer que a gente tem que conviver com eles. Às vezes, em nós mesmos, às vezes nas pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado. Agradeço muito, em nome de toda a equipe da ABP, a participação brilhante do Dr. Paulo Matos, direto de Rio de Janeiro. Agradeço também muito a participação do Dr. Leandro Malloy, que fez uma pequena participação conosco, mas devido a uma instabilidade em termos de conexão na área onde ele estava em Minas Gerais, ocorrida no dia de hoje, ele não pôde participar conosco no decorrer do programa, mas com certeza oportunidades não faltarão para que ele participe de novo. Agradeço a equipe de comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras às 21 horas. E lembrando que o próximo programa é totalmente imperdível, com o tema autismo infantil e a participação dos psiquiatras
Ana Cristina Majeste e Dr. César de Moraes. Realmente imperdível. Doutora Ana Cristina e Dr. César de Moraes. Eu encerro por aqui, mas antes do encerramento, mais um recado da ABP para você. Tchau, tchau. Em sua 4ª edição, a Jornada de Emergências Psiquiátricas da ABP é um sucesso de participação e já confirmou sua importância na agenda dos profissionais de saúde mental de todo o país. Será realizado nos dias 21 e 22 de julho, na cidade de São Paulo. A jornada traz temas como emergências psiquiátricas no Brasil, comportamento suicida, conduta nas intoxicações, manejo da agitação psicomotora e muito mais. Devido à grande procura, o local do evento foi alterado para o Centro de Convenções Frei Caneca. Aproveite e faça já sua inscrição. Últimas vagas disponíveis. Inscreva-se pelo site www.abp.org.br.